Olá pessoal, meu nome é Luciana e eu venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Hoje eu recebi pelo correio essa encomenda que eu fiz há pouco tempo com pincéis para aquarela. É um conjuntinho, custou bem baratinho, sem frete. Vou abrir aqui para vocês. Então estava em promoção uma espátula de madeira, tá? Um conjuntinho com 12 pincéis. Aí, para quem não conhece, que vai adquirir seus pincéis para aquarela, os pincéis para aquarela eles têm que ser bem macios, tá? Tem que ter a cerda bem macia. Então, geralmente a gente utiliza ou de pelo, né? Aquele pelo mais macio, bem maleável, tá? A gente também utiliza pincéis redondos. Aqui eu comprei um conjunto de pincéis e eu vou colocar o nome deles aí no vídeo, tá? É a numeração do pincel, quanto menor é o pincel, tá vendo? Então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, então até o 12. É um conjunto bem bacana esse aqui, tá? Eu consigo fazer diversas coisas com ele, porque além dele ser chanfrado, né, ele tem essa pontinha onde é possível fazer os detalhes do desenho. Então, por exemplo, se a gente tem um desenho de aquarela, a parte do fundo, aonde a gente espalha a tinta, a gente vai espalhar a tinta com um pincel maior, tá? Já os detalhes, tá vendo aqui, essas pequenas graminhas, a gente já vai dar preferência ao uso de um pincel bem fino para fazer esses detalhes. Então esse aqui é um conjunto bem bacana, tá? Que eu consigo fazer diversos detalhes e também preenchimento de fundo com ele, ok? Além desse conjunto de pincéis, veio também um godezinho, onde eu posso colocar as cores e aonde eu posso fazer as misturas. Então tem 4 espaços para as misturas e 6 espaços para tintas, né? Geralmente tintas de tubo que a gente utiliza nesse godê. Na aula passada eu falei sobre o acréscimo de um médium, né, da White Nights, para que a tinta melhore a sua qualidade, ela obtenha um brilho melhor e não craquele, né? Não fique tão ressecada. Qual que é a importância disso? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês um estojo do meu filho, aonde nele eu coloquei as tintas Pentel, só que as tintas Pentel é para estudante de arte. Existe no mercado tintas Pentel escolar e tintas Pentel para estudante de arte. Eu vou colocar aí a diferença de preço para vocês. Pode perceber que as tintas Pentel possui um certo brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tá observando? Bem, ao virar o estojo, começou a cair uns pedacinhos de tinta. Vou colocar aqui para vocês verem. Começou a cair, esfarelar um pedacinho de tinta. Nesse estojo, eu coloquei o preto da Talento, que foi o que a gente fez os testes na aula passada. O preto da Talento ele não possui brilho, quer dizer, na sua composição não existe uma substância que faça com que essa tinta fique mais aderida ao estojo, né? Então, esse médium que eu utilizo da White Nights, ele faz essa coesão dos pigmentos e mantém esse brilho, como esse brilho aqui da tinta Pentel, tá vendo? Então, apesar da tinta Pentel ser uma tinta até de custo baixo, ela é uma tinta de ótima qualidade, porque ao colocar no estojo, as tintas não se misturam, elas se mantêm fixas e não começam a craquelar, como aconteceu aqui com a tinta Talento.
Então, se vocês forem adquirir uma tinta tipo a tinta Talento, se vocês perceberem que ao colocar no godê ela fica bem opaca, sem brilho, pode ter certeza que na hora que você for guardar essa tinta, tirar do tubo e colocar numa paleta, né, como essa paleta aqui, na hora que vocês colocarem ela numa paleta, ela corre o risco de craquelar e ficar em farelinhos, né? Então você pode ver, perceber. E na hora de fechar esse godê, esses pedacinhos vão se misturando com as outras tintas. Então você vai ter uma perda aí considerável do produto, né? Porque elas vão se misturar. E depois você vai ter um trabalho para poder limpar. Tá vendo aqui? Caiu até um pedacinho aqui da tinta Talento aqui junto com a tinta Pentel. Tá vendo aqui no meu dedo? Que eu acabei de tirar. Então, vai ter um trabalho aí para descontaminar suas tintas, né? Elas vão se misturar e depois para tirar isso e você conseguir a cor que você deseja vai ser um sacrifício. Então, qual que é o meu conselho? Caso vocês adquiram a tinta Talento, na hora de colocar, ou vocês retiram ela normalmente do tubo para poder fazer a pintura e as misturas. Eu não aconselho colocá-las em um godê dessa forma, porque ela não possui brilho, a não ser que vocês adquiram também um médio para misturar. Então assim, você vai colocar no godê a tinta, vai colocar umas gotinhas do médio, vai misturar com um palito de dente e aí esperar secar. Quando ela secar, ela não vai se desgrudar tão facilmente assim do godê, então não vai correr o risco de contaminar suas tintas. Eu tenho aqui, para vocês verem, um godê com tintas da Talens, as tintas Van Gogh. Essa aqui não, essa aqui é uma tinta profissional da Winsor & Newton. Mas eu gostaria que vocês perceberem o brilho dessas tintas Van Gogh. Elas já estão aqui, foram colocadas há muito tempo. Continuam íntegras, tá? Elas não se descolam facilmente. Aqui eu tenho até uma outra tinta que eu coloquei, tá vendo? Para fazer o teste. E ela se soltou. Não possui o mesmo brilho da tinta Van Gogh. Então a tinta Van Gogh é uma tinta que está no mercado com um preço bem acessível. Ela possui esse brilho, tá? Ela é bem gostosa de trabalhar. Ela é uma tinta para estudante de arte, mas tem muita gente que considera a tinta Van Gogh melhor do que a linha profissional. Então eu também gosto muito de trabalhar com a tinta Van Gogh. Esse desenho aqui, por exemplo, nessa pintura, ela foi feita com tinta Van Gogh. Então eu consigo atingir a saturação mais escura, consigo fazer detalhes, pequenos detalhes com ela, entende? Então assim, é uma tinta bem bacana de trabalhar. Na aula passada eu mostrei para vocês o teste que eu fiz com as tintas Talento. Então eu fiz um teste aqui no marrom e mostrei que ele tinha uma saturação baixa. Aqui eu repassei a tinta e no vídeo ainda ficou bem escuro porque não estava totalmente seco. Agora que já está seco, vocês podem perceber como que a tinta perdeu a pigmentação, né, a força. Então é importante melhorar a qualidade da sua tinta se for possível. Logicamente que o médium da White Nights, ele não vai fazer milagres, tá? Ele vai ajudar nessa coesão dos pigmentos, vai ajudar no brilho, no deslize melhor da sua tinta no papel, mas é bom trabalhar com materiais de qualidade. O papel tem que ser bom. Então na próxima aula eu vou falar um pouquinho também sobre o papel, os tipos de papel, para vocês assim não comprarem errado e depois se decepcionarem. Cada papel tem uma textura, é feito de uma determinada maneira para um tipo de trabalho. Então na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre o papel, para que vocês adquiram um papel de qualidade e fiquem satisfeitos com seus trabalhos, ok?
No mais, vou ficando por aqui. Muito obrigada!